entregar para o senhor, viu? Nós vamos agora orar para o nosso pastor, meu amado. Abençoar mais a vida dele. Convidar os irmãos para se colocarem em pé. E aqui com o pastor Mauro, vem cá, pastor. Pôr as mãos sobre o nosso pastor, né? O homem que Deus tem levantado para estar nos ajudando, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, apresentamos a Ti, Senhor, nosso pastor, pastor Flávio, ó Deus. Senhor, continua, Deus, cuidando, Pai. Continua abençoando. Continua, Senhor, sarando, Pai, todas as suas feridas, Pai. Dando alegria no seu coração. Que a bênção do Senhor, Pai, continua sendo derramada sobre a vida do nosso pastor, Pai. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por ter escolhido ele e colocado, ó Pai, para estar nos ajudando. Como somos felizes, ó Deus, de termos ele como pastor, de termos ouvido a Tua palavra, de termos aprendido, Pai, o melhor do Senhor. Continua, Senhor, abençoando, continua, Senhor, dando a Tua unção, Pai, para que ele possa continuar dirigindo, Pai, as nossas vidas, ajudando-nos, ó Pai, a conhecermos mais a Ti. Te louvamos pela vida do pastor Flávio, da sua família, da sua casa, e tudo, ó Pai, que ele pôr a mão, Pai, que seja abençoado. Continua dando alegria, continua dando paz, saúde e muitos anos de vida. É o que, Pai, nós como igreja do Senhor, nós pedimos e cremos, ó Pai, que isso já está sendo feito na vida do Teu Filho. Amém, Jesus. A saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra suas Bíblias em Salmo, número 46. Salmo 46. Versículo 1 ao 3. Bem, diz assim a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te entregamos a Tua palavra nas Tuas mãos, a qual o Teu Espírito habita em nós. Fala conosco, Senhor, da maneira que o Senhor deseja, como o Senhor deseja, que nós possamos estar com o ouvido e com o coração aberto para ouvir a Tua mensagem e também executá-la. Assim te entregamos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Podem sentar? Quando eu falei duas coisas aqui para o pastor, que a primeira é espiritual e a segunda é saúde, porque a terceira, a bênção o alcança. Não precisa pedir por ela. Ela vem quem teme ao Senhor. Acabamos de ler o Salmo 46, e ele fala sobre uma fé perfeita em Deus. Então, qual é a sua reação na adversidade? Qual é a sua ação? O que você faz quando vem a tempestade? Quando ela vem arrancando tudo. Qual é a sua atitude? O que você faz? Reação em meio à adversidade. Pois é. Lemos o Salmo 46, mas poderia falar aqui de outros. E eu vou falar de Daniel. O livro de Daniel é excelente para ler e meditar neste tempo, em que vivemos um pandemônio na política e um grande momento de adaptação e lutas na vida pessoal. A nossa vida é luta constante. Todos os dias
todas as horas, todos os minutos. E Daniel, na vida pública, descrito no capítulo 6, é que revela com clareza como um homem temente a Deus reage em meio a circunstâncias adversas. Ambiente totalmente hostil, quando aplica 3 princípios em sua vida. O primeiro é a nossa atitude em ambiente hostil, a força contra a idolatria e a nossa convicção na soberania de Deus. 3. Quando vem aquela tempestade em nossas vidas, o que nós fazemos? É claro que tem um lado humano daquele medo, mas esse medo passa rápido, ou não? Qual é a nossa atitude? Tem momento na nossa vida que é uma atrás da outra. Tem momento na nossa vida que a tempestade vem de um lado e quando tu vira é outra, e depois tu vira é outra, e tu vai virando é outra. E cada hora aparece uma. E você não sabe de onde, de como vem esse vento, como vem isso. Sabemos que também tem a permissão de Deus. Então, nossa atitude em ambiente hostil. Daniel, capítulo 6, versículo 3, diz que em pouco tempo Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários, por causa da grande capacidade de Daniel. Então o rei planejava colocar ele à frente de todo o reino. E o versículo 4 continua: ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Daniel enfrentava aquele ambiente sacado de dentro de si todas as habilidades que Deus já tinha forjado na vida dele. Daniel fazia com excelência, mesmo no lugar hostil. Mesmo no lugar que não era dele, não era do convívio dele, ele fazia com excelência. Para ele se agradecer? Não. Para o nome de Deus se agradecer. Aonde você estiver, faça com excelência, não para a tua glória, mas para a glória de Deus. Aonde você estiver trabalhando, aonde você estiver estudando, faça com excelência. Daniel fazia com excelência, para o nome de Deus ser glorificado. A honestidade e o zelo era uma virtude na vida de Daniel. Ainda jovem, ele não aceitou os manjares do rei, para não se contaminar. E com aproximadamente 80 anos, ele continuava íntegro, fiel, honesto a Deus. Daniel buscava não somente ser fiel e honesto, mas fazer com excelência tudo que lhe vinha às mãos. Tudo que vem à sua mão, você faz com excelência? Mesmo no lugar hostil, mesmo no lugar que não era apropriado para Daniel, mas ele fazia com excelência. Ele fazia com zelo. Não era dele recheado. Cuidava. Mas fazia com excelência tudo que lhe vinha nas mãos, evidenciando que não servia a nenhum rei, mas que o seu caráter vinha de sua motivação de servir a Deus de Israel. O princípio da excelência está registrado em Colossenses capítulo 3, 22 ao 24. Quando somos chamados a fazer todas as coisas, não apenas quando estiveres observando. Sirva-nos com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor, não porque alguém está vendo.
Em tudo o que fizer, trabalhe de bom ânimo, como se fosse para Deus. Em tudo o que fizer, trabalhe de bom ânimo, como fosse tudo para o Senhor e não para o homem. Lembre-se que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem serve é Cristo. A fidelidade de Daniel ao Senhor e a sua integridade da vida garantiu que ele não só sobrevivesse, mas que exercesse influência sobre 3 grandes reis: Nabucodonosor, Belsazar e Dário, ou Dario, evidenciando aquilo que o colocara em posição de destaque entre os presidentes e os governadores do reino. Daniel não foi um dos presidentes naquele império por armação política ou porque era queridinho de Dário, mas por um histórico de vida focado na ética e conduzido pela mão do Senhor. E nós? Quantas vezes somos colocados em situações que não queremos ou levados a circunstância que não gostamos? Sabe aquela função do trabalho que você não gostaria de realizar? Aquela demanda na sua casa ou na empresa que surgiu e agora, por causa da pandemia ou qualquer outro problema, que fez você mudar de rotina, seus gastos e até o seu foco. Como é que está sendo sua atitude? Ela mudou também? Ou ela continua a mesma? Infelizmente, um ambiente hostil se torna melhor desculpa para sermos desonestos e negligentes. Quando estamos sob pressão, tendemos a fragilizar as nossas convicções por um instinto, muitas vezes, de sobrevivência. Quem na infância já não foi tentado a mentir para se livrar de uma posição ou de uma punição? Ou agora, na vida adulta, diante de multa de trânsito que lhe faria perder a carteira, não transferiu o ponto para uma outra pessoa sem você tendo cometido o erro? Pois é. Quem nunca ouviu alguém dizer: ganho tão pouco, por que fazer um trabalho com qualidade? A vida leva a momentos difíceis e muitas vezes até para ambiente hostil. A questão é como vamos nos comportar neste novo ambiente. A questão é como é o meu caráter nesse novo ambiente. Como é a minha atitude nesse novo ambiente? Eu mudo? Ou eu continuo a mesma pessoa? Eu mudo para agradar? Eu mudo para não ser punido? Eu mudo para não perder o cargo? É por alguns minutos? É por alguns dias? Ou eu continuo com o mesmo caráter? Ou eu continuo na mesma posição? Neste momento difícil, podemos murmurar, reclamar de tudo, ou podemos insistir nessa nova circunstância? Todos os nossos dons e habilidades na glória de Deus. Daniel foi um homem de decisão e atitude, e mesmo em meio a ambiente hostil, totalmente desfavorável, buscou fazer o seu melhor e buscou com excelência. Mas a sua vida e o seu caráter provocaram um curto-circuito na cabeça daquele povo. E é exatamente nesse ponto que vemos o segundo princípio que orientou a reagir à circunstância que ele passou a enfrentar: a resistência à idolatria. O segundo ponto é a nossa força contra a idolatria.
A integridade de Daniel era tão apurada que começou a incomodar aqueles que não aproveitavam das posições que detinha para praticar a corrupção. O capítulo 6 revela a trama armada por oficiais do Império Persa no reinado de Dario, o medo. Para manter o seu esquema corrupto e por temor à integridade de Daniel, que poderia vir a assumir o comando do todo o império, Daniel capítulo 6, versículo 4, os presidentes, príncipes, nomeados pelo rei, fizeram Dario assinar um decreto real que não permitiria a adoração a nenhum deus, a não ser somente ao rei. O fim de achar um meio para tirar o poder que Daniel havia conquistado. Os governadores apelaram para que o Daniel mais amava, o que ele mais amava, o seu Deus e a sua lei. Versículo 5. Tentaram ferir a vida da adoração de Daniel. Versículo 7. Convenceram o rei a assinar um decreto que obrigava a todos a orarem somente ao rei por 30 dias. Versículo 7. E quem desobedecesse esse decreto seria jogado na cova dos leões. A atitude de Daniel agora nos revela o segundo princípio que devemos seguir nos momentos de crise e adversidade. Daniel poderia reclamar. Daniel poderia falar: Deus, olha, eu vou ficar 30 dias só. Mas a conduta de Daniel foi diferente. A atitude de Daniel foi diferente. O caráter de Daniel não mudou. Ele foi fazer o que costumava a fazer. 3 vezes ao dia, orava ao Senhor. Daniel não mudou. Mudar a lei para prejudicar o Daniel. Mudar a lei para que Daniel se afastasse de Deus. E aí as pessoas, olha lá, tá vendo, Deus? Ó, pecou contra ti. Adulterou. Não diz que te ama, não diz que te serve. Porque assinaram uma lei aí agora, ó. Daniel não foi fazer isso. Daniel foi fazer o quê? Orar a Deus. Mesmo sabendo que se fosse pego, seria jogado numa cova. E não era um leão, não. Um leão já bastava. Imagine vários. Pois é. E aquele reino era tido como filho de Hormuz, um deus do bem na religião. Aquela lei, portanto, apelava ao ego de Dário, a uma boa estratégia política. Fortalecia o seu status de divindade e de autoridade do ditador. Isso é política de má fé. É o que no Brasil chamamos de jabuti. Jabuti é o termo popular no meio da política para designar a inserção de normas alheias ao tema principal em um projeto de lei ou medida provisória. Esse termo surgiu por analogia ao ditado popular: jabuti não sobe em árvore. Outro fato importante que essa narrativa também nos revela é o paradigma da perseguição religiosa do Estado contra a igreja. Muitas vezes, em nome do Estado laico, ou mesmo da defesa dos direitos humanos, leis aparentemente boas guardam em si motivações perniciosas para eliminar a liberdade religiosa. Essa lei foi aprovada por rei Davi. Não podia ser mais revogada. Não tinha mais como. A idolatria surge muitas vezes em resposta ao medo. O medo de perder o seu cargo. O medo de não conquistar o alvo que o rei tinha para ele. Um cargo ainda maior do que o governo. O medo de morrer. Daniel poderia pensar
O que são 30 dias? Aquilo que já conquistamos, como o sucesso e a reputação. Por exemplo, muitas vezes se torna ídolo para nós e o sentimento de perdê-lo nos faz ceder. Aquilo que nós conquistamos nos traz medo, porque acabamos idolatrando e passamos a ter medo de perder aquilo que conquistamos. Na história, Deus sempre levantou Daniel, que resistiram dos ídolos dos seus tempos. Pois é. Então não podemos adorar uma ideologia, nem a um homem, a um partido político e até mesmo a uma nação. Só adoramos ao nosso Redentor, a Deus. Assim como Daniel, precisamos resistir à idolatria de nós mesmos, do nosso sucesso, do nosso dinheiro, do nosso bem, das pessoas e da ideia. A vida de Daniel era tão ligada à adoração a Deus que os seus inimigos viram que eles só conseguiriam vencê-lo se fizesse pecar diante de Deus. Não tinha jeito. O único jeito de fazer era colocar Daniel para pecar perante Deus. E aí que nós é revelado um terceiro princípio fundamental. Na vida de Daniel, é a confiança na soberania de Deus. Você confia no Senhor? Você acredita no Senhor? Confia mesmo? Tem fé nele mesmo? A adversidade vem. A luta vem. Olha. E eu sei o que é isso. Eu sei muito bem o que eu passei há pouco tempo. Uma adversidade muito grande. Mas em quem eu confio? Homem ou Deus? Pois é. É ruim, né? Quando vem o vento, quando vem a tempestade, o nosso barquinho pequeno, e você não sabe o que vai fazer mais lá no alto mar, e vem a onda alta, e vem os ventos, vem tudo. E você olha para um lado, olha para o outro, não tem saída. Em quem você confia? Em quem você faz menção? Em quem nós confiamos? Então foi a terceira, que é a nossa convicção na soberania de Deus. Deus é soberano na sua vida? Deus é soberano na sua vida? A sua fé está firmada nele? Glória a Deus. Foi a confiança plena em Deus que fortaleceu Daniel a viver uma vida de excelência e resistência. Daniel foi fiel e zeloso em tudo ao rei, até no momento em que sua fidelidade mexeu com seus valores essenciais e a sua fé. Foi aí que, sem titubear, deixou a fidelidade ao rei e ao sistema em troca de um princípio maior. Estou falando de Daniel. Temos Moisés, temos José, temos Josué, temos Paulo, Pedro, João, Estevão, que foi apedrejado, mas não negou a sua fé. Quantos homens de Deus sofreram perseguições
para que o evangelho hoje estivesse aqui. Para que você estivesse sentado no banco, teve alguém que evangelizou. Se eles parassem lá atrás, se eles desistissem lá atrás, não estaríamos aqui. Foi a fé deles, foi a confiança dele na soberania de Deus. José foi atentado, novo, um garoto novo, mas mesmo assim, fugiu da tentação. Quanta perseguição José teve? Não desistiu. Paulo? E o maior deles todo? Cristo. É isso, pastor? É. Cristo poderia ter desistido da cruz. Poderia não ter ido. Simples assim. Ele fala, acho que eu não quisesse, eu não pedia a meu pai? Legiões de anjos? E acabava com tudo aqui? Mas é necessário. Poderia ter parado antes de ir para o açoite, antes de tomar bofetada, antes de ser humilhado, ser esbofeteado, tudo por causa de um pecador? Para nós voltar a ter o elo com o Pai? Então foi o que aconteceu com a parteira hebreia no Egito, que ela desobedeceu a ordem de Faraó e salvou os primogênitos. Quem foi salvo ali? Moisés. Salvou Moisés. Salvou Moisés. Apóstolo que desobedeceram o sinédrio e não pararam de pregar. Paulo, que desobedeceu o imperador e pregou que existe somente um Senhor. E terminou a sua vida em uma cadeia. E tantos outros, como que eu falei aqui. Em seus momentos de crise, a confiança na soberania de Deus levou Daniel à sua primeira ação. Sabe qual foi? Orar. Versículo 10 e 11. Essa deve ser a nossa atitude também. Devemos orar antes de agir. Devemos refletir naquilo que Deus tem para nós. Ver se o reino de Deus realmente está em primeiro lugar. Se os valores desse reino estão em evidência. A oração e a adoração é a contrição, nos leva a confiar que Deus pode fazer milagre imediato. Ou nos capacitar a enfrentar a dor. Assim, depois da oração, da adoração e gratidão, tomamos as nossas decisões quando Ele fala conosco. Existem provações que temos que passar. Você sabia? Deus não livra Daniel da cova. Não livra. Deus livra Daniel na cova. Não é dar. Ele permite que Daniel entre, mas não permite que seja tocado. Ele livra Daniel na cova e não da cova. Ele poderia livrar, poderia impedir dele entrar, mas ele deixou entrar para que todos soubessem que o rei, que o Deus de Daniel, ele é soberano. Que o Deus de Daniel faz milagre. Que o Deus de Daniel é como o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente,
habita no esconderijo do Altíssimo? Então a sombra do Onipotente te guarda. Ele manda anjos para guardar os teus caminhos. Você tem uma proteção diária. São 24 horas. Todos os dias. Nem um segundo. Esse anjo não deixa de estar te guardando. É ordem de Deus para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Habitação. É como diz aqui o Senhor, como fosse uma galinha cuidando dos seus pintinhos. Vai lá mexer com o pintinho dela. Vai? Vai lá para ver o que vai acontecer. Pois é. Quantas vezes precisamos enfrentar leões, gente? Adversidade, tempestade. E parece que essas horas não passam. Já reparou? Parece que o dia não termina. Parece que a tempestade não vai embora. Parece que o mundo desabou todinho em você naquele dia. Não acaba. Não termina. O dia não chega ao fim. Parece que parou tudo. A prova não vai embora. O deserto não acaba. Quantas noites você lutou contra uma dor? Contra a insegurança de saber como será o dia do amanhã? É só neste momento que precisamos reafirmar ainda mais a nossa fé no Senhor. E saber que o dia vai amanhecer e o Senhor trará livramento. Um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem sabe a tempestade da tua vida termina hoje. E ao amanhecer, um novo dia, vem florir bênçãos do Senhor na sua vida. Quem sabe? Quem sabe você recebe aquele tão telefonema que você está esperando? Quem sabe? Ah, pastor, e se eu não receber? Como é que continua o meu caráter? Como é que continua a minha fé? Daniel não podia controlar os seus inimigos que maquinava o seu mal. Nem fazer o rei retroceder. Nem mesmo se recusar a ir para a cova. Mas ele podia se manter em uma vida de excelência, de adoração e de integridade. Ele podia continuar colocando sua fé em Deus e isso ele fez. O que cabe a nós é nós mantermos fiel, vivendo com excelência e resistindo a todo tipo de ídolo que nos é oferecido. Você sabe de um patriarca chamado Jó? Mas perdeu tudo. A Bíblia relata que ele perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu seus empregados, a maioria, perdeu casa, perdeu os bens, estava coçando lá com um caco de telha. Alguns dizem que fedia de tão podre que estava a carne. A Bíblia não relata quanto tempo passou. Mas a Bíblia relata que Deus tirou Jó daquele cativeiro. A Bíblia relata
que o Deus de Israel tirou aquele que teme do cativeiro. A fidelidade de Jó foi a mesma do início ao fim. E às vezes, porque tomamos uma agulhada, já estamos querendo desistir de tudo. Só um furinho da agulha. Imagina esse homem como perdeu tudo. Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrar e ir para uma fornalha. A fornalha estava tão aquecida, que quem estava aquecendo foi consumido. Mas a Bíblia relata que 3 homens foram jogados na fornalha. Mas ela diz que existia 4. A Bíblia relata que 3 homens foram lançados naquela fornalha. Mas ela diz que tinha 4. E para demonstrar mais ainda o milagre, a Bíblia vai dizer que eles saíram, não tinha nenhum cheiro de queimado. Você já queimou seu pelo? Você já queimou o seu pelo da mão? Não fede? Fede. Quando você queima o pelo da mão? Imagina, como é que ele não queimou o cabelo? Não tinha nada. Estava intacto. A roupa não estava queimada, não estava fedendo nada, nem a fumaça. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Será que esse Deus de Israel mudou? Será que esse Deus que nós falamos aqui, ele parou de operar milagre? Será que esse Deus, ele agora abandona aquele que o teme? Será que esse Deus abandona aquele que tem fé por ele? Que tem uma vida íntegra com ele? Que tem uma confiança nele? Como é que um jovem entra numa cova, ele é lá do leão? Eles são leões. E não fizeram nada. Olha, para provar que tem um Deus que guarda. A Bíblia diz que quando ele sai, que quando é jogado os inimigos dele, não chegaram nem na metade. Todos eles foram devorados. Não chegaram nem no fim da cova. E os leões devoraram todos eles. O Salmo e outros versículos vai falar de proteção de Deus sobre a vida daquele que o teme. Acabamos de ler no Salmo 46. Acabamos de ler a palavra de Deus garantindo proteção. Podemos passar. Eu posso passar pelo deserto, mas o deserto não me pertence. E eu não pertenço a ele. Eu posso estar passando pela luta, mas eu sei em quem eu confio. Será? Será que eu sei em quem eu confio? Será que eu sei que o Deus que eu confio é poderoso? Será que eu acredito, eu tenho fé, eu tenho confiança nesse Deus que eu tanto falo? Será que Deus faz milagre para A, B e para mim não faz? Aonde está a tua confiança?
em homem. Homem é falho. Homem mente. É falha da natureza dele. Deus não é falho. A Bíblia diz bem claro, ele vela pela palavra dele. Eu velo pela minha palavra. Não sou homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se eu falei, eu garanto. Eu velo pela minha palavra. Você tem uma proteção de Deus na sua vida. Será que quando fura o pneu do carro, o que é que tu faz? Vamos uma coisa tão simples assim. Quando você perde o ônibus, o que é que tu faz? O motorista, sempre aquele ônibus está naquele horário, mas o motorista passou mais cedo. Perdi o ônibus, e agora? Meu amado, olha para o lado bom. Você está olhando para o lado ruim. Olha para o lado bom. Senhor, obrigado. O Senhor fez o meu carro furar o pneu? O Senhor, de repente, está me livrando de um acidente. O Senhor me fez eu perder o ônibus? O Senhor, de repente, está me livrando de um assalto. A sua atitude vai demonstrar como você confia em Deus. Sabe aquele momento que você vai para um lugar e acaba errando o caminho? Mas o que eu estou fazendo nesse caminho? Está totalmente oposto de onde eu ia, para te atrasar. Olha para o lado bom. Deus, de repente, está te livrando de uma coisa. Deus está te livrando de está te dando um escape maior. Quantos livramentos você não viu que Deus fez? Até hoje mesmo. Quantas covas do leão Deus hoje tirou de você e você não viu? Eu não tenho que ver, eu tenho que crer. Isso é fé. A fé é dar um papel para Deus em branco, só assinado. Aqui, Senhor, é seu. Porque eu confio no Senhor. E os seus planos são melhores do que o meu. Quantas vezes reclamamos, murmuramos, questionamos, ao invés de, Senhor, obrigado, glória a Deus, te agradeço, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Meus olhos muito mal vê agora, mas o Senhor já está contemplando lá na frente. Os seus sonhos são diferentes de Deus. O Deus é maior, é melhor. Daniel poderia desistir. José poderia desistir. Paulo, Pedro, Estevão e principalmente Jesus poderia desistir. E ele tinha confiança no pai dele. E nós? Senhor, eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu te entrego essa causa nas tuas mãos. Já viu isso? A maioria sim. Daqui a meia hora, nada foi resolvido. Senhor, eu vou fazer do meu jeito. O Senhor está demorando muito. Não é o teu tempo. É o tempo dele. Às vezes você está passando por essa prova. Não sei qual é a tua prova. Todos nós temos uma. Está parecendo que não tem jeito. Tem jeito. A Bíblia diz que o nome de Deus é glorificado através da vida de Daniel. O nome de Deus é exaltado. Dario vai fazer lá vai escrever que todo em seu reino, todos adora, teme, prostra,
ao Deus de Daniel. E a Bíblia também vai dizer que Daniel também foi bem-sucedido, porque além de Deus ser exaltado, Deus também abençoa aquele no qual confia nele. Por isso que ele diz bem claro: bendito é o homem que confia no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Aí ele vai dizer lá em Deuteronômio: maldito é o homem que não confia no Senhor, e bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem, as bênçãos vos alcançam. Em quem você tem confiança? Em quem você crê? É muito fácil eu falar que eu amo a Deus quando tudo está bom. É muito fácil eu glorificar a Deus quando está calmaria no meu barco. É muito fácil eu exaltar o nome do Senhor quando eu não estou passando por vento nenhum, só está vendo bênçãos. Só está vendo bênçãos. Agora eu quero ver quando vem a tempestade. Eu quero ver quando vem as adversidades. Eu quero ver quando vem a luta. Quando vem a tempestade. Não é assim que diz? Quando nós fazemos churrasco, fazemos tudo, temos vários amigos. Mas quando a fonte seca, some todo mundo. É a mesma coisa. Será que sumimos da presença de Deus quando chega a adversidade? Será que desaparecemos da presença de Deus quando vem a luta? Será que vamos chutar o balde? Coitado do balde. Todo mundo quer chutar ele. Mas ninguém bota paralelepípedo, né? Para chutar. Quando for querer chutar o balde, coitado dele, coloca paralelepípedo. Bastante pedra. Que aí você vai pensar 10 vezes antes de chutar. Não vai querer chutar. Pois é. Queremos desistir de tudo. Porque veio uma tempestade em nossas vidas. Queremos parar. Porque a tempestade está vindo. Quem você chama? Qual nome você clama? Qual nome você chama quando a tempestade vem? Que nome? A quem você recorre? Ao homem? Ou a Deus? Porque quando Deus quer abençoar, não existe ninguém para impedir. Ninguém. Ninguém. Ele diz bem claro, quando ele abre a porta não tem ninguém. Mas também quando ele fecha, também não tem ninguém para abrir. Pode ser amigo do presidente, pode ser amigo de quem for. Como é que está teu choro? Como é que está a tua tristeza? Queria que você se colocasse de pé. Eu não sei a situação que você está passando. Seja em qual vida for. Seja na área financeira, seja na área sentimental, seja lá na escola, no trabalho, o que for que você esteja passando. Seja perseguição, qual for a luta. Eu convido a você a fechar os seus olhos. E se você quiser que o pastor Flávio ore por você, você sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu não sei a sua luta, meu amado. Eu não sei a sua batalha. Tem batalha que chega a nos corroer tanto que nós não sabemos nem mais andar. Tem lutas que vêm, adversidade que vem tão grande nas nossas vidas
que nós paramos e isso não tem fim. Tem fim sim, meu amado. Tempestade para, porque você serve um Deus vivo. Tempestade acalma quando o nome dele é exaltado. Então você fecha os seus olhos. E se você sentir isso, você vem aqui na frente. O pastor Flávio vai estar orando por você. Não importa a circunstância, não importa a adversidade, não importa a tempestade, seja ela em qual vida for, seja sentimental, seja na saúde, a tempestade que você está passando, ela vai passar. Porque tem um Deus que te guarda. Eu vou te dar um tempo, sem louvor nenhum. Agora é você e Deus. Você com o Senhor. Você e sua atitude. Qual seria a sua atitude? Se você fosse pego orando, teria que ir para a cova. Você orava ou você não orava? Você adorava a Deus ou você desistia um pouquinho? Você tem que ser realista com você mesmo. Verdadeiro com você mesmo. Eu, Mauro, tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. Eu vou te dar 1 minuto. Não importa a sua adversidade. Não teme ao homem. Você tem um Deus que te guarda. Tem mais alguém? A sua adversidade de querer ser mãe e não consegue. Você quer vir aqui na frente? Meu Deus.
Amém? Lembre-se, a sua atitude vai demonstrar a sua fé, a sua fidelidade com Deus. Não desista, porque Deus nunca desistiu de você. Que Deus abençoe. E eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Maravilha? Ótimo final de ano para você. Ótimo domingo. Que a boa mão do Senhor permaneça com todos. Glória a Deus. Aleluia. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimente o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.